Bom, vamos começar falando. Hoje já vi que na agenda do presidente tem reunião com Rui Costa, Fernando Haddad com Sidônio Palmeira. Rui Costa, que ontem no programa Bom Dia Ministro, do canal Gov, chegou a falar de uma preocupação com os preços dos alimentos. Vamos ouvir o que ele falou para você comentar? Para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. No final do ano passado, o presidente fez uma reunião com a rede de supermercados do país, também com a mesma pauta. A rede de supermercados sugeriu algumas medidas e nós vamos implementá-las agora nesse primeiro bimestre. Então, vamos, a partir dessas reuniões, ouvindo também os produtores, buscar medidas que consigam reduzir o preço dos alimentos. Bom, isso foi de manhã e aí depois saiu a nota retirando essa palavra, hein, Eliane? Intervenções. Foi um bafafá ontem no governo. Por quê? Porque quando você fala em intervenção do governo no setor privado, em preços, fica todo mundo de cabelo em pé. E aí não é só o mercado, não. O mercado principalmente, mas não só o mercado, mas também quem produz, né? Quem gera emprego, gera renda no país. Então ficou todo mundo de cabelo em pé, foi o maior bafafá, o maior corre, né? Depois o Rui Costa teve que explicar que não era, a palavra correta não era intervenção, na verdade, a palavra correta eram medidas. E foi muito curioso, porque eu percebi claramente como o novo chefe da SECOM, o novo secretário de Comunicação Social do governo, o Sidônio Palmeira, já está tendo muita influência, muita ação no governo Lula. Por quê? Porque, olha, eu falei no Ministério da Fazenda e lá todo mundo diz, não é intervenção, é medidas. Aí falei também no Palácio do Planalto, na Secretaria ali de Coordenação Política também. Não é intervenção, é só medidas. Falei com o próprio Sidônio, né? Liguei para ele disse não, foi um mal-entendido, uma expressão fora de lugar, na verdade não é intervenção, é medida. E no fim falei com o próprio Rui Costa e o Rui Costa disse que, enfim, não é intervenção, são medidas. E aí é claro que eu perguntei para todos eles, vem cá, se não é intervenção, são medidas, quais são essas medidas? O que podem ser medidas? Porque na minha cabeça, neste caso de baixar preço de alimento para conter inflação, intervenção de governo é sinônimo de medidas, e medidas é sinônimo de intervenções, né? E aí o Rui Costa disse que o governo federal já tem medidas para estimular o aumento da produção. Aumentando a produção, cai o preço. Mais oferta, preço mais baixo. E que a intenção é direcionar esses programas de estímulo à produção para alimentos e principalmente para os alimentos que estão mais caros e pressionando a inflação. Bem, foi o maior bafafá. Depois a intenção é reunir Ministério da Fazenda, a própria Casa Civil, Ministério da Agricultura, Ministério de Desenvolvimento Agrário, para discutir o que fazer com os preços altos dos alimentos. Aliás, essa foi uma determinação do presidente Lula na reunião de segunda-feira, a reunião ministerial, a primeira do ano, né? O Lula disse, olha, inflação alta para alimento de baixa renda e de renda baixa, realmente renda, os mais pobres, né? De até 3 salários mínimos, depois até 5 salários mínimos, não dá, a inflação não dá. Primeiro porque é contra tudo que o PT sempre pregou, que o Lula sempre pregou. E cá para nós, porque também
bate na popularidade do presidente. A gente acaba de ter um exemplo fresquinho que vem do norte. Por quê? Porque o Joe Biden, dos Estados Unidos, até fez uma boa gestão na economia, não foi ruim, mas ele foi feito em picadinho pela campanha do Donald Trump por causa da inflação. Uma inflação que está dentro da meta. Aqui no Brasil está acima da meta. Já fugiu da meta. Nos Estados Unidos está dentro da meta e mesmo assim isso foi decisivo para derrotar o Joe Biden e a candidata dele, a Kamala Harris. Então, tem aí um viés político, um viés de comunicação e um viés também, claro, né, de economia e de justiça social. Agora, gente, vocês veem o estrago que a semana passada fez, né? O estrago, o medão que o governo tá com das redes sociais, né? Porque foi o Rui Costa falar a palavra intervenção para o governo inteiro se mobilizar para evitar um novo tsunami pelas redes sociais. E ainda que no começo da semana o presidente falou, tudo tem que passar pelo Rui Costa, né, pela Casa Civil, né? Só faltava o Rui Costa passar pelo Rui Costa, porque ontem não passou. Ele falou isso ontem, depois teve que retirar. Bom, Eliane, outro assunto do dia ontem, a audiência pública promovida pela Advocacia Geral da União, com especialistas, acadêmicos, e era para as Big Techs, elas foram convidadas para estarem lá, mas nenhuma dessas empresas de tecnologia compareceu. Mas a gente vai ouvir o que disse o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, sobre a preocupação dele. A grande preocupação do governo brasileiro é que a segurança, que é um compromisso que nós temos como Estado, ela não pode se dar só nas vias presenciais, ou seja, nas ruas. Nós temos um compromisso de segurança em todas as vias, inclusive nas vias digitais. Obviamente que nós estamos falando de uma série de situações que estão nos preocupando, estão preocupando a sociedade brasileira. Nós não podemos desconhecer que as mudanças recentes que têm sido implementadas, algumas nós sabemos, outras nós não sabemos, elas afetam a vida de milhões de brasileiros. E são com os brasileiros que o governo do presidente Lula está, neste momento, preocupado. Bom, tudo isso depois que a Meta, lá nos Estados Unidos, anunciou o fim do serviço de checagem de informações. Mas ninguém apareceu, Eliane? Pois é. Essa audiência pública já estava prevista para semana passada e foi adiada. Por quê? Porque a AGU, a Advocacia Geral da União, pediu explicações para a Meta sobre essas mudanças, como acabar com o sistema de monitoramento de fake news, né, um sistema independente de monitoramento das fake news, né? E aí a Meta respondeu em cima da hora, ali no último minuto, respondeu as perguntas da AGU, e aí a AGU adiou a reunião da semana passada, pedindo mais tempo para ler, para digerir, para entender as respostas da Meta, né? E então a reunião ficou para ontem, foi feita com todos os presentes, mas com várias cadeiras vazias. Todas as plataformas, inclusive X, que já teve problema com o governo e particularmente com o Supremo Tribunal Federal, o X estava ausente, a Meta, todas as plataformas não foram. O que isso nos diz? Nos diz, primeiro, que elas estão unidas. Segundo, que elas estão pintadas para a guerra contra o governo brasileiro, a justiça brasileira, não querem papo, né? É claro que elas temiam chegar nessa reunião e ficarem na berlinda, né? Não queriam ficar sendo com o dedo na cara delas, mas o fato é que elas se uniram e elas unidas são fortíssimas. Mas o governo brasileiro, né, tá fazendo a parte dele. O Jorge Messias, como a gente viu, teve o cuidado de dizer que é um direito delas
Elas foram convidadas a participar, preferiram não participar, e é uma opção que nós, governo, disse ele, respeitamos. Mas, de qualquer jeito, ele também disse que não existe nenhum pré-julgamento, né? E que, na verdade, o governo quer diálogo para melhorar essa experiência, porque essa é uma preocupação do mundo inteiro. E o governo, a AGU, tem responsabilidade sobre o que chega aos cidadãos brasileiros. E o Jorge Messias também informou que tudo que for discutido, tudo que for concluído, esse relatório das audiências públicas será enviado como subsídio para o Supremo Tribunal Federal. Mas, ou seja, tem aí uma declaração de guerra. É uma situação difícil, mas nós não podemos ficar reféns das plataformas. Muito bem. Ontem de manhã saiu essa notícia, mas agora ela está mais detalhada, né? E a Polícia Federal indiciou 4 ex-integrantes da cúpula da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro por aquela tentativa feita no segundo turno da eleição presidencial de 2022 de impedir a circulação de eleitores, né, principalmente no Nordeste, né, Eliane? Exatamente, né? O uso do Estado brasileiro para impedir que eleitores cumprissem não apenas a sua vontade, mas a sua obrigação de votar. E justamente no Nordeste, justamente em áreas de votação maciça no então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, uma ação nitidamente para deturpar o resultado das eleições. Foram indiciados, dos 4 indiciados, 3 são da área de inteligência da PRF, né? O Luiz Carlos Reist Júnior, ex-diretor de inteligência, Rodrigo Cardoso Hoppe, ex-coordenador de inteligência, Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência. Além deles também o ex-diretor de operações de Jairlon Henrique Moura. E a PF também indiciou Bruno Nonato dos Santos Pereira, ex-coordenador de inteligência e contra-inteligência, não só da PRF, esse era da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Mas eles estão sendo aí indiciados por desobediência, prevaricação, restrição ao exercício do direito do voto e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ou seja, como parte daquela tentativa, daquele plano de golpe de Estado do então presidente Jair Bolsonaro. Mas, gente, é interessante, curioso, porque hoje estou elegante, curioso e vamos dizer, interessante, que o chefe deles todos, o Silvinei Vasquez, né, que era o diretor-geral da PRF, né, e, portanto, responsável por tudo isso, que agia em conluio com Anderson Torres, então ministro da Justiça, né, ele foi preso, ambos, aliás, foram presos. Silvinei Vasquez foi preso em 2023 e foi solto em 2024, em agosto de 2024, mas usando tornozeleira eletrônica, sem passaporte, sem poder sair do país, sem poder ter contato com os outros indiciados, os outros investigados, e também com limitação de circulação. Não pode sair à noite, não pode sair sábado e domingo, né? E toda segunda-feira tem que ir prestar ali continência, dizer o que anda fazendo. Pois não é que ele foi nomeado secretário de uma prefeitura em Santa Catarina, aliás, o estado mais bolsonarista do país. O Silvinei Vasquez foi nomeado secretário de Desenvolvimento
econômico e inovação de um pequeno município chamado São José, em Santa Catarina. É muito, eu vou repetir, interessante, curioso, um secretário municipal que vai trabalhar de tornozeleira, que não pode participar de reuniões aos sábados e domingos, nem à noite, né? E tem limites também nas redes sociais. É curioso e, vamos dizer assim, é chocante, né? No mínimo, né? Bom, Helene, para fechar, ontem a gente viu o dólar caindo pela primeira vez em 42 dias, ficou abaixo dos R$6, fechou em 5,94. Estou vendo que agora está em 5,95. Pois a expectativa é de que isso seja uma tendência, mas é muito cedo para dizer que é uma tendência. Né, o dólar está muito instável, o câmbio, né? Não apenas no Brasil, no mundo inteiro. O Donald Trump acaba de assumir na segunda-feira, chocando o mundo inteiro com esses atrasos que nós comentamos detalhadamente aqui essa semana. Mas o efeito, essa queda é muito do efeito de que todo mundo temia já o aumento de tarifas do Trump. A Trump falou o tempo inteiro em aumentar as tarifas, né? Ele, vamos dizer assim, chantageou o mundo, ele pressionou e preocupou o mundo inteiro com essa taxação de produtos importados para os Estados Unidos, e isso até agora não se revelou. Então teve um certo alívio, né? E o dólar deu uma, vamos dizer, não dá para dizer queda, vamos dizer, ele fez um recuo. Vamos torcer para que continue assim. Até porque o dólar tem um impacto enorme na inflação. A gente também comentou aqui hoje, né, sobre a inflação de alimentos, que preocupa o governo, preocupa o país e preocupa, sobretudo, as famílias de baixa renda, né? Então, o dólar tem um impacto enorme na inflação. Aliás, um dos impactos é exatamente na energia e nos combustíveis. E aqui em Brasília, Raíssen, você sabe que a gasolina comum aqui no meu bairro estava 5,80 mais ou menos, e agora está 6,30. Nossa. Disparou a gasolina, e isso é muito, pelo menos as explicações são de que isso é efeito do dólar. Vamos tentar rezar e acreditar, né, que essa tendência de queda, esse recuo seja uma tendência, revele uma tendência, mas é muito cedo para saber.